Olá, agora que nós dispomos de uma ferramenta de implementação de programas em lógica de primeira ordem, como o Prolog, além da ferramenta Python que nós já temos utilizado na solução de diversos problemas, nós vamos continuar estudando agora uma coisa bem interessante na IA, que é a representação do conhecimento. Raciocinar requer conhecimento. Então, o primeiro princípio do raciocínio é que sem conhecimento não há raciocínio. E para codificar o conhecimento, nós precisamos de métodos. E nós precisamos desses métodos para tornar os nossos programas capazes de processar o conhecimento. E esses métodos de processamento de conhecimento, ou esses métodos de representação do conhecimento, é o que nós vamos ver agora nessa próxima videoaula. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós vamos estudar agora, então, mecanismos de representação do conhecimento. Nós vamos passar por ferramentas históricas, que não são utilizadas mais hoje, mas que são a base para as ferramentas que são utilizadas hoje. Nós vamos passar por essas ferramentas e o que nós aprendemos sobre essas ferramentas será aplicado nas ferramentas mais modernas de representação do conhecimento. Então, uma área que surgiu nos anos 80 e que se desenvolveu para a construção de sistemas especialistas era uma área chamada engenharia do conhecimento. A engenharia do conhecimento ela tinha por objetivo desenvolver técnicas para extrair o conhecimento de especialistas do domínio do problema. Então nós tínhamos que a primeira etapa, extrair o conhecimento. Depois que nós extraíssemos o conhecimento, vinha a etapa seguinte, que era representar esse conhecimento. Normalmente esse conhecimento era representado em lógica de primeira ordem. E a seguir, nós formalizávamos esse conhecimento. Então, esse conhecimento era extrair, representar e formalizar. Depois que formalizado, isso podia ser processado nos sistemas especialistas que foram desenvolvidos na época. Atualmente fala-se do conceito de engenharia ontológica. Então, a engenharia ontológica é aquela arte de você desenvolver a representação de conceitos abstratos. Então, a ontologia é uma representação de conceitos abstratos na forma de relações, objetos e assim por diante. Bom, nem todo conhecimento ele é possível representar na forma de regras de produção. Nós vimos agora e até agora que o Prolog é muito bom para a representação de regras de produção. Então, as regras de produção são uma forma de representação do conhecimento onde você tem, basicamente, uma relação entre uma pré-condição e uma ação ou consequência. Então você teria, se acontece isso, então aquilo deverá ser realizado ou ocorrer também. Ou se acontece isso, aquilo também ocorre. Então uma relação entre uma pré-condição e uma ação ou uma consequência daquela pré-condição. Pode ser uma relação também entre os dois objetos, assim por diante. Mas ela possui inúmeras limitações com relação as suas capacidades de representação do conhecimento. O conhecimento não se resume a regras, existe muito mais coisa que precisa ser representado além das regras de produção. Então, os cientistas e os psicólogos, desde muito tempo, falam que objetos e as coisas são definidos em função uns dos outros. Isso são chamadas teorias associativas. Essas teorias associativas falam que um objeto normalmente é definido em função de outros objetos. Se nós procurarmos no dicionário, muitas vezes, nós vamos encontrar uma definição de um objeto baseado na definição de outros objetos. É necessário que a gente conheça alguns objetos para poder conhecer outros. Então, você pode dizer, por exemplo, que canários são pássaros. Então, você associa canário a pássaro. Os pássaros voam e, portanto, canários também voam. Aves são animais e plantas são seres vivos. Muitas das definições são circulares e muitas vezes incompreensíveis. Se você pegar um dicionário em uma língua estrangeira e você vir uma definição de um objeto que você conhece perfeitamente, na própria língua estrangeira você vai ficar muitas vezes com dificuldade de entender.
Tudo começa então com a percepção. Primeiro nós percebemos os objetos, o mundo à nossa volta, através dos nossos sentidos. A partir da percepção, a gente cria um conceito. Então, o nosso conceito ou uma espécie de classificação. Nós ainda vamos separar bem isso quando a gente estiver estudando a aprendizagem. Mas, por enquanto, vamos falar em termos de conceito. Nós criamos um conceito e esses conceitos são agrupados na nossa mente em forma de hierarquia de conceitos. A partir dessa hierarquia de conceitos, nós podemos desenvolver um processo de raciocínio ou de inferência. Nós podemos deduzir coisas, nós podemos construir novas coisas, inferir novas coisas e assim por diante. Então, é assim que as coisas funcionam, mais ou menos, na nossa mente, e é isso que nós temos que passar para o computador. Só para ilustrar uma questão do uso do dicionário, imagine que você procura o significado da palavra galinha, né? Então, você vai ver aqui a resposta com a fêmea do galo. Se você não conhece nem galo nem galinha, ficou difícil, né? Também a definição é a ave criada para a produção de carne e ossos. Essa definição aí piorou ainda mais a situação. Então, se vamos supor que você tenha vindo de um planeta distante, você não sabe o que é uma galinha, isso aí não é suficiente para definir uma galinha. E se você está estudando inglês, de repente você viu a palavra chicken, né? Então você vai ver aqui, chicken é uma galinha doméstica. Aí piorou ainda, estou definindo galinha em função dela mesma. Ou galos domésticos é o termo em latim. Aí vem de florestas do sudoeste da Ásia, desenvolvida em várias espécies por causa da sua carne, dos seus ovos e das suas penas. Piorou. Tudo que nós podemos saber aqui é que galinha é uma ave. Mas nós precisaríamos ter visto a imagem para a gente poder entender bem o que é. Então, se você estiver no estrangeiro e vir uma palavra que você não sabe, que vou procurar no dicionário estrangeiro um significado para ela, muitas vezes você vai ter dificuldade de entender. E aí você precisaria de um dicionário visual. Então, eu precisaria da imagem para você ver, para comparar com a imagem na sua língua nativa, para você entender. Então, definir conceitos não é uma coisa fácil. Essa aqui é a nossa moral da história. Definir conceitos não é fácil e aí a gente precisa, muitas vezes, de uma ferramenta para fazer isso de forma automática. Então, a ferramenta que nós vamos ver hoje foi inicialmente desenvolvida por Quillian em 1967 e publicada numa revista chamada Ciências do Comportamento. Ele escreveu um artigo chamado Conceitos de Palavras, a Teoria e a Simulação de Algumas Capacidades Semânticas. Está aqui o abstract do artigo que ele produziu. E ele, nesse artigo, ele introduziu o conceito de redes semânticas. Então, nós vamos ver, basicamente, a rede semântica é algo simples. Basicamente, ela tem uma topologia onde cada nó representa um conceito, corresponde a um conceito, ou uma palavra, digamos assim. O conceito de uma palavra, o conceito representado por uma palavra. Esses conceitos são separados em planos, ou seja, cada plano representa uma palavra. Cada plano contém um grafo que define uma palavra. Nesse grafo, os arcos representam os relacionamentos entre os conceitos. Então, nós temos aqui um exemplo tirado do próprio artigo do Quillian. Está em inglês, é uma fotografia. Tá aqui nós temos 3 planos. São 3 planos para definir a mesma palavra. A palavra planta. Ela pode ser uma planta, uma árvore, mas ela pode ser também uma planta de uma indústria, né? Uma planta industrial. Então, pode ser uma planta, principalmente em inglês, que a planta pode ser, por exemplo, uma subestação de produção de energia, uma power plant, né? Então, nós temos aqui vários conceitos de planta. Então, as plantas, pode ser a planta 1, planta 2 ou planta 3, são os 3 conceitos de planta, cada um nos seus planos. Esse primeiro plano aqui define a planta como um animal e define as características de animal, ela se alimenta, ela bebe água, ela respira, né? Então, todas essas coisas são definidas aqui nesse conceito. Nós temos ela aqui traduzida pelo Luger, né? O autor do livro chamado Inteligência Artificial, ele traduziu essa figura do Quillian. E nós temos aqui o primeiro plano, né? A tradução daquela mesma figura. Ele está dizendo aqui, uma planta é uma estrutura viva, que não é animal. Ela frequentemente tem folhas, retira o alimento do ar, da água ou da terra. Então, isso está escrito aqui. A planta
ela é uma estrutura viva, ela não é um animal, ela contém folhas, ela retira o alimento do ar, da água e da terra. Então essa é a definição semântica de planta através de uma rede semântica. Aí, a planta pode ser também um aparelho usado em qualquer processo industrial. Na realidade, esse não é bem o português, não seria isso o caso, mas o plant em inglês ele é muito utilizado para definir plantas industriais, ou seja, indústrias, né, indústrias, né? Então, essa aqui é a definição de planta industrial, né? E aqui, está aqui, desculpe, aqui é planta industrial. E uma outra definição aqui de planta também, que é como colocar uma semente para que uma planta cresça. Então aqui é semeadura, aqui é a planta industrial, aqui é a planta, digamos assim, uma planta ser vivo, né? Então eram essa forma que o Killian utilizava para definir coisas. Mas não era só definir coisas, também definir ações, verbos, né? Então nós temos aqui um outro exemplo, também retirado das mesmas fontes, do Killian no seu artigo original, depois foi traduzido pelo Luger, né? Traduzido pelos tradutores do Luger, que na realidade o Luger era um escritor americano e tem uma versão do livro dele em português. Então, ele define aqui que chorar, a diferença entre chorar e confortar. Então, chorar é fazer um som triste, né? Então, ele diz que chorar é ter e fazer um som triste, né? Então, ele relaciona tristeza com ter, com fazer, com som, né? E confortar é dar algo a alguma pessoa que faz com que ela fique menos triste, né? Então, nós temos que fazer menos triste. Então, a diferença entre chorar e confortar. E há uma ligação entre os dois, que é a tristeza, né? Chorar e confortar tem essa ligação com tristeza. Então, o que é que nós temos que considerar numa rede semântica? Os objetos, obviamente, mas também os relacionamentos. Então, nós precisaríamos fazer uma definição e uma padronização de relacionamentos, né? E tem que considerar nesses relacionamentos as estruturas dos verbos, objetos, obviamente, já falamos, mas a localização, o tempo, e aí a construção de quadros de caso ou quadros de evento que foi feito depois. Então nós temos aqui um outro exemplo, com relação a ações também. Então nós temos aqui um agente, Sara. Sara é um agente, ela realizou uma ação, que é consertar, consertou. O tempo, o verbo é consertar, mas o tempo é passado. O objeto que ela consertou foi cadeira e o instrumento que ela usou para consertar foi cola. Então aqui está uma representação de uma frase, Sara consertou a cadeira com cola. Tudo isso era utilizado pelo Killian para processamento de linguagem, era o que ele estava interessado, processamento de linguagem natural. Mas processamento de linguagem natural é também processamento de conhecimento. Haja visto que nós usamos a linguagem natural como nossa principal forma de representação do conhecimento. Então, para melhorar as redes semânticas, surgiu o conceito de dependência conceitual, desenvolvido por Shank Ridge em 1974. Então, ele criou algumas primitivas de conceitualização. Então, nós temos aqui as 4 principais primitivas de conceitualização, que seria o ato, que seriam as ações, os PFs, que seriam os objetos, ou também chamados de produtores de figuras, os As, que seriam as modificações das ações, e os AF, que seriam os modificadores do objeto. As ações, portanto, eram definidas em seus componentes. Nós temos aqui uma lista de componentes básicos das ações, colocados aqui em letras maiúsculas. Nós temos aqui o atrans, seria transferir um relacionamento, dar algo a alguém. O ftrans seria transferir a localização física de um objeto, ir para algum lugar, né? Ou propor, aplicar força física a um objeto. Chutar, por exemplo, seria empurrar, desculpe. Mover seria mover parte do corpo do sujeito. Chutar, por exemplo, seria um exemplo. Pegar seria pegar um objeto através de um agente, agarrar. Ingerir, poderia ser ingerir um objeto. Expelir o corpo de um animal, ou gritar, né? Poderia ser gritar.
Transferir informação mental, mtrans. Mconst seria construir mentalmente uma informação nova. O cons seria conceitualizar ou refletir sobre uma ideia, pensar, por exemplo, falar, produzir um som, dizer alguma coisa. Atentar, focar o órgão sensorial, escutar. Então, aqui apenas alguns exemplos, que temos apenas alguns exemplos, e vamos ver como é que se aplicaria isso então. Então, nós temos as dependências conceituais, são colocadas na forma de um desenho, de grafos, né? Então, nós temos aqui como relacionar os objetos e as ações. Então, nós temos aqui o primeiro caso, o PF, e uma dupla seta aqui para o ato. Então, isso aqui indica que um agente age, né? Um símbolo, um agente age. Quando essa seta é fechadinha, nós temos aqui que um objeto tem um certo atributo. Uma seta para a esquerda com O em cima indica o objeto de uma ação. Esse conjunto de setas com o R, o atos e os PFs indica o receptor e o doador de um objeto dentro de uma ação. Essas setas aqui, uma nessa direção, outra retornando, com ato, D e 2 PFs, indica a direção de um objeto dentro de uma ação. Ato com seta, e setas para cima, indica contextualização instrumental para uma ação. Essa outra forma aqui indica que a conceitualização de X causou a conceitualização de Y. P denota que X poderia causar Y, por exemplo. Aqui nós temos um outro exemplo. PF, AF1 e F2 indicam uma mudança de estado de um objeto. PF1 ou PF2 indica que o PF2 é parte de ou possuidor de PF1. Além disso, era necessário colocar os tempos verbais. Esses tempos e modos verbais eram colocados com uma letra acima do conceito. Então, normalmente o P indicava o passado, o F futuro, o T transição, o K continuação, o TI indica transição inicial, interrogação, transição final, condicional, negativo, presente e o atemporal. Bom, aqui nós temos um exemplo, então, na prática. Nós temos aqui um objeto, John, o verbo propor, né? Ou seja, ele jogou. Então, a relação entre o objeto jogou e o que? O objeto, bola. Então, esse gráfico aqui representa a frase John jogou a bola. Nós temos alguns exemplos. João correu. Então, João, F trans, P no passado, correu. Né? João é alto. João, altura, medida, João é alto. Está aqui um atributo do objeto. John é médico, também atributo do objeto. PFAF, então, menino bom menino. Né? Qualidade do objeto. Então, PF, outro PF. Cão, pós, John. John, pós, cão. Então, o cão é de John. Ato, objeto PF. Nós temos aqui o John propôs o carrinho. John empurrou o carrinho. Ok? E assim por diante. Nós temos... o John tirou o livro de Mary. Então, está aqui a rede semântica para o John tirou o livro de Mary. John tomou sorvete. Outra rede semântica. John fertilizou o solo. As plantas cresceram. Bill atirou em Bob. E John correu ontem. Então, assim, são alguns exemplos de redes semânticas. Com o conhecimento que você tem da linguagem Prolog e da linguagem Python, você pode implementar essas redes semânticas e tentar ver que tipo de inferência você poderia realizar. Você poderia responder perguntas: quem jogou a bola, quem pintou a cadeira, quem colou a cadeira, alguém ficou ferido porque alguém atirou em alguém. Então, esse conjunto de questões que você pode colocar são as inferências que poderiam ser feitas a partir das redes semânticas. Então, use a sua criatividade e o seu conhecimento para construir redes semânticas, se você já tem todas as ferramentas necessárias para isso, que no próximo vídeo a gente vai ver outro formalismo.